o vendedor, muito genérico. Se você fala o médico, aí você pergunta automaticamente, médico, especialista em quê? E o vendedor? Um vendedor, ele tem que ter essa outra perguntinha na sequência. Vendedor, mas do quê? Como? Porque vendedor é aquele profissional onde se debruça toda a esperança da empresa. Você há de concordar que se as vendas não acontecerem, não tem nada que coloque dinheiro no caixa da empresa, então não tenho como pagar funcionário, não tenho como arcar com as despesas da empresa, com os aluguéis, etc, etc. Enfim, então o capítulo de hoje e o capítulo da semana que vem fala sobre essa qualificação do vendedor. E a qualificação ela começa com quem está contratando, começa com o contratante, no caso, a nossa empresa. Não é? E a gente vai percebendo nessa teoria que a gente está usando para a aula de hoje, que a segmentação, por exemplo, do vendedor é muito importante. Relembrando, o que é segmentação? É você separar os tipos de clientes que você tem, de acordo com algumas características. E lá no livro e na nossa aula gravada, nós tivemos basicamente 3 características: a geográfica, a psicográfica e a demográfica. A geográfica, onde está o mercado, onde está a empresa, onde está o mercado, onde está o cliente. De forma muito simples, o cliente cearense é igual ao cliente gaúcho? Por certo que não. Tem muitas características que só o cearense tem e só o gaúcho tem. Algumas são semelhantes, outras podem ser até iguais, mas essas características que são próprias do cearense, da geografia nordestina, da geografia cearense, o vendedor tem que ter conhecimento sobre isso. Ou ele tem que ter conhecimento, ou ele deve estar aberto para que a empresa treine-o nesse conhecimento. Então, as duas mãos, a mão do vendedor e a mão da empresa, trabalhando juntas. E aí é outra forma de você fazer a segmentação, olhando para o demográfico, a característica do teu cliente. Por exemplo, você pode ter um cliente na demografia, teu cliente é feminino, é masculino, é da geração X, Y, Z. Então, esse conceito também é super importante. E por último, que o livro nos traz, é o psicográfico, que é nada mais, nada menos do que o comportamento propriamente dito dele. Por exemplo, alguém que tem nível superior se comporta diferente na hora de comprar de alguém que não tem. O classe A se comporta diferente do classe D. Então são características, o livro enumera essas 3 características para dizer, olha, é super importante que a empresa segmente, ou seja, crie um perfil que o vendedor vai atender. E o vendedor vai se tornar craque nesse perfil. Ter essa flexibilidade. Então, vendedor, vírgula, que vendedor? Que tipo de vendedor? Quais são as características desse vendedor? Que é o que a gente viu ao longo da aula. As características começam pelas características daquilo que eu vendo, eu empresa, e daquilo que eu estou atendendo em termos de cliente. Eu preciso de um vendedor com essa cara.